mental em todos os sentidos para o sujeito, mas ele também pode gerar adoecimentos importantes, inclusive mentais. Tá? O desemprego, o que ele faz? Ele faz intensificar essa situação. A crise, essa crise que nós estamos vivendo e o desemprego advindo dela, ela só intensifica. Algo que a gente já tem visto como uma tendência importante de muitos anos no trabalho. Tá? Não é novo, então a gente vê que as pessoas se submetem mais. No meu mestrado, eu fiz uma pesquisa tentando entender como é que algumas pessoas conseguiam manter a saúde num espaço, num contexto onde a grande maioria adoecia. E aí, o que eu observei nessas pessoas? A primeira coisa, eles não tinham, os trabalhadores que não adoecem, eles não têm medo de perder o emprego. Os motivos são os mais variados. Depois eu conto os motivos. Mas o fato deles não terem medo de perder o emprego fazia o quê? Fazia com que eles não se sujeitassem às pressões da chefia. Então o cara chegava, tinha um lá que não gostava de fazer hora extra de jeito nenhum. Aí ele falava comigo, não é que eu não vou fazer uma hora extra de vez em quando. Quando eu vejo que o negócio está muito... Eu até posso, mas eu não vou fazer sempre como meus colegas fazem. Os meus colegas que ficam com medo de perder o emprego, eles fazem hora extra, se sujeitam. E aí o que acontece? Eles ficam um pouco cansados. Era numa siderúrgica, era na Cesita, tá? Em Timóteo. E aí o trabalho é muito pesado, eles não têm tempo de recuperar. E aí tá tudo lá tomando remédio. Aí começa a tomar remédio. É um trabalho perigoso, mas ainda que não seja. Você fica debilitado tomando remédio, ansiolítico, tomando antidepressivo e tudo mais. E aí eles começam a se acidentar. Quem acidenta vai pra rua. Porque o problema é de quem acidenta. O problema não são as condições de trabalho, o problema é de quem acidenta. Então, se você tem um nível de acidentabilidade alto, se você comete vários acidentes, você está na lista para ir para a rua. Então, eles vão para a rua. Depois, eu não aceito qualquer coisa que meu chefe tem que falar. Às vezes o chefe chega e fala assim, faz desse jeito. Eu não faço, eu sei que aquilo vai dar problema. Aí eu falo com ele, não vou fazer não. Ele falou, vai sim. Eu falo, então você assina aqui, ó, e fala que você que mandou fazer. Se der um trem errado, você que assume a responsabilidade. Eles eram, que era chamado na empresa, de boca dura. Eles confrontavam a chefia. Isso fazia o quê? Com que os chefes, por exemplo, se tinha que pedir para fazer hora extra, pedia para um que já sabia o que ia fazer, não pedia para eles, porque sabia que ia ter que negociar, que o cara é chato, que o cara não faz. E eles falavam, isso tem um custo. Eu jamais vou ser promovido aqui, mas pelo menos eu estou mantendo a minha saúde. Quando eu aposentar, pelo menos eu ainda vou ter uma vida. Eu não vou ficar só cuidando do meu adoecimento, não vou ficar doente. E por que eles não tinham medo de perder o emprego? As causas disso eram muito variadas. Um deles falava assim, eu tenho 2 braços, 2 pernas, se eu sair daqui, ó, eu ainda tenho saúde, eu posso trabalhar, eu posso arrumar um emprego. Tá difícil fazer uma. Outra coisa que a empresa também não mandava eles embora, eles eram muito bons de serviço. Porque eram pessoas que aprenderam muito e já tinham, porque eu tive que pesquisar pessoas que estavam há muito tempo na empresa. Então foram pessoas que garantiram seu emprego durante muito tempo. Mesmo com esse comportamento. Por quê? Porque faziam um trabalho com qualidade. Porque conheciam o que faziam. Isso era muito interessante. E aí, o outro lá falava comigo, eu falava, mas você não tem medo de perder o emprego? Não, eu sei consertar carro. Eu conserto os carros de vez em quando no final de semana na minha casa. Tem uma oficina no fundo do carro. Então, quer dizer, ele tinha uma forma de sobrevivência. O outro, eu perguntava, você não tem medo de perder o emprego? Ele falava, ele era muito religioso, pastor. Eu faço a minha parte. Se eu perder meu emprego, é porque Deus quer. Não, porque é destino. Tipo assim, eu não posso esquentar minha cabeça por causa do que eu faço. Eu trabalho direitinho, não aceito tudo, mas ninguém tem que aceitar tudo. Eu vou fazer na minha parte. Se eu for mandado embora, paciência. E tinha o outro que falava, não, eu tenho que me preservar. Eu fazendo tudo que eles fazem, eu vejo um monte de colega meu que faz tudo que eles querem. E é mandado embora. Eu não vou ser mandada embora. Quem me garante que eu não vou ser mandada embora? Então, eu prefiro me preservar, porque aí se eu for mandada embora, eu estou em condições de assumir de fazer uma nova coisa, de arrumar outro emprego. Se não... Então, isso para mostrar o quê? Para mostrar que ficar com medo do trabalho e se sujeitar a tudo que acontece na situação de trabalho, muitas vezes gera adoecimento e não resolve, gente. Não resolve. Né? E aí, para concluir, qual que é a saída, então? Eu vejo muito psicólogo falando em entrevista em rádio, eu vejo muito falando, o trabalhador ele tem que se antecipar, ele tem que ser proativo, ele tem que mostrar que ele é importante para a empresa. Ele é importante para a empresa, sem trabalhador não tem produção mesmo não. Mas a saída é colocada individualmente. Isso chama uma psicologização do problema. O problema, e você não vai resolver ele sozinho.
A saída é coletiva. Enquanto a gente não entender que nós estamos sendo explorados, que essa exploração e essa tensão no trabalho gera cada vez mais problemas para nós mesmos, e enquanto a gente não começar a se organizar coletivamente, inclusive pensando no trabalho do outro. Porque eu não quero, mas de jeito nenhum, ser tratada por um médico que não tem condições de trabalho. Porque eu sei que se eu estou doente, for para o hospital, e se ele não tiver condição de trabalho, o serviço que ele vai prestar para mim vai ser um serviço de baixa qualidade. E eu posso morrer, é minha saúde que está em jogo. É a educação dos meus filhos que está em jogo. É o que eu consumo no restaurante que está em jogo. Vocês percebem como toda a nossa vida está atrelada e depende de um trabalho de qualidade? Hoje nós vivemos uma crise de qualidade no trabalho. Tudo que a gente compra, a maioria das coisas que a gente compra, ou dos serviços que são prestados para nós, tudo meia boca. Ou você tem que pagar caríssimo para ter uma coisa de qualidade. Meu tempo acabou, tá? Já estou terminando. Ou então a gente está vivendo uma crise de qualidade nos serviços e nos produtos. Isso tem diretamente a ver com as condições de trabalho na qual os trabalhadores encontram para fazer isso. E nós estamos isolados. Se a gente não se organizar para garantir que o trabalho melhore para todo mundo, a situação tende a piorar. A coisa só tende a piorar. Então, o meu convite é esse, que a gente possa pensar em ações coletivas. Isoladamente, a gente não vai conseguir entender. A gente não vai conseguir sair disso. E é um problema de saúde pública, necessariamente. Vou ter palma para os dois, né? Ela extrapolou. Na verdade, às vezes eu fico pensando que a gente fica falando óbvio, mas é preciso ser dito, porque é preciso pensar nessas coisas. Eu vim gritando isso aqui o ano inteiro, ninguém me escuta, essa foi a primeira vez que escutaram. Vamos aqui agora para a discussão, né? A gente agradece a participação da Matilde também. Vocês têm dúvidas, questionamentos, comentários? Eu também tenho uma pergunta depois. Queria só colocar porque as falas de vocês me citaram muitas coisas, né? O meu trabalho está no outro enfoque, no outro formato. Eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social, né, no município de Nova Lima. Trabalho com políticas justamente de geração de emprego, trabalho e renda. Então, são políticas que nessa época de crise sofrem diretamente o impacto. Né? O Pronatec, não sei se vocês estão acompanhando, que a Dilma prometeu 15 milhões, mas 15 milhões é um dinheiro muito... é uma verba insuficiente para abrir novas vagas do Pronatec, né? Um programa que está morrendo aos poucos agora. Né? A gente tem um desemprego, um número muito grande de pessoas que procuram por oportunidades, né, lá na intermediação de mão de obra. Então, são políticas que sofrem diretamente essas consequências. E aí eu percebo que vocês dois trouxeram de alguma forma essa questão da desigualdade. A desigualdade da escolaridade, a desigualdade social. E eu acho que existe uma coisa muito importante que a gente precisa discutir nessa fase econômica do nosso país, é que existe uma desigualdade dos impactos da crise também. Né? A gente fala de uma crise nacional, mas é uma crise que afeta um grupo, né, de uma forma muito mais séria, e é um grupo que tem uma dificuldade maior de recuperação da crise. Eu estou na assistência social, como eu falei, então meu viés é muito mais para esse lado, nessa perspectiva de que as pessoas de menor escolaridade, que é justamente o público que compõe em grande parte a assistência social, como o Fernando colocou, elas vão sofrer muito o impacto dessa crise. Menor escolaridade, menor qualificação especializada também. Né? Se a gente pensa uma pessoa da classe média alta, não sei qual é o nível socioeconômico de vocês, mas, por exemplo, uma pessoa dessas, ela perde o emprego e ela vai ter um suporte familiar e social. Né? Ela vai passar fome no primeiro mês que ela perdeu o emprego. Vai ter o pai, a mãe, vai ter a família, vai ter os amigos, vai ter uma rede social ali que vai acolher aquela pessoa, que vai favorecer que ela volte, quem sabe, ao mercado de trabalho. Eu tenho alguém que eu posso te indicar. Quando a gente vai para um público em vulnerabilidade socioeconômica, é um público que vai procurar os serviços
das políticas públicas. E as políticas públicas, elas se esfacelam também nesse momento de crise, né? Como eu falei do Pronatel, os cines estão assim abarrotados, né, de pessoas procurando por oportunidades. Seguro-desemprego, se alguém for dar entrada hoje, só vai conseguir agenda para dar entrada, né, no final de julho ou agosto. Então, tudo isso contribui para que as pessoas que mais precisam desse momento de crise, que mais precisam desse apoio público, elas fiquem sem esse apoio público. É uma coisa também para a gente, na psicologia, pensar. A gente está sofrendo os impactos dessa crise. Na clínica privada, os nossos atendimentos diminuem, né, obviamente. Existe uma compreensão por algumas instituições privadas de que o trabalho do psicólogo é também dispensável, né? Então a gente perde muito emprego nessa época de crise e ao mesmo tempo a gente começa a receber essas pessoas, se a gente está no contexto público, que são pessoas de perfis diferentes e que apresentam novas demandas. E aí fica o questionamento: a gente está preparado para receber essas pessoas? A gente teve formação suficiente para pensar em todos esses fatores que extrapolam o campo da psicologia, vão para o campo também da economia, que vão para o campo da sociologia, né? O que vocês acham sobre isso? Pois é, sabe o que eu fico pensando? Você fala assim, será que a gente está preparado para atender essas pessoas? Eu não sei se, eu acho que a gente tem que pensar também o lugar do psicólogo na transformação da própria profissão. Eu gosto muito de uma ideia que o professor aqui tem, que é de pensar o desenvolvimento do ofício, né? E eu acho que nós, psicólogos, a gente tem que começar a pensar no desenvolvimento. Sabe essa função psicológica do trabalho? Assim, o sentimento de utilidade, está fazendo alguma coisa para que a sociedade, né? Eu desconheço alguém que queira viver na violência, alguém que queira viver vendo o menino pedir coisa na rua. Claro que a gente faz vista grossa para isso e vai vivendo, mas ninguém quer viver. A gente, né? E como psicólogo, né, eu acho que a gente tem que desenvolver o nosso ofício para pensar como ajudar a sociedade a caminhar para uma outra coisa do que essa que nós estamos vivendo, para superar crises, mas superar estruturalmente. E não superar momentaneamente. Porque eu, sinceramente, acho, até eu mesma, assim, quando a gente tem pouca grana, ao invés de fazer análise, sabe, eu quero sei lá, pensar em comer, comprar remédio. E às vezes até assim, não, eu prefiro passear do que pagar análise, entendeu? E prefiro mesmo, e às vezes tem um efeito pra gente que é muito mais reconfortante do que você ficar fazendo análise. Não que a análise não seja importante, a análise ou psicoterapia, né? É super importante, que bom se todo mundo tivesse isso. Mas eu acho que a gente tem que sair desse lugar. Enquanto a gente está falando de milhões de pessoas que perdem Bolsa Família, as pessoas vão morrer de fome. O que significa um atendimento, uma escuta perto disso? Então acho que a gente tem que rever o nosso próprio ofício, assim. Na nossa formação, eu acho que a gente tem que começar a desenvolver, começar a pensar como que a gente produz novas formas de transformar a sociedade. E eu não sei se essas novas formas de pensar a sociedade passam necessariamente por uma escuta individual. Eu acho que a gente tem que se reinventar. O que vocês acham? Imagino que alguns estejam na faculdade ainda, né? Seja nessa época de formação, o que vocês trazem? Eu gosto muito de usar exemplos particulares, eu acho meio ruim, mas, por exemplo, na minha faculdade, estou no 4º ano, e eles tentam uma coisa interdisciplinar. Só que para isso eles tiram sociologia, filosofia, e é uma faculdade voltada para a saúde. Então é um campus de saúde. E aí a gente se volta para a saúde e deixa essas questões de lado. Então, nessa interdisciplinaridade que eles colocam, a gente tem algumas discussões sociais e tem serviço social lá. Mas ao mesmo tempo você não conversa, são campos que não conversam. O campo social não conversa com psicologia. Então eu acho que falta bastante isso. E essa questão também de lá não é voltado para a clínica, ao mesmo tempo se volta para a saúde e deixa a questão de lado. Então falta um pouco de outras coisas para complementar a psicologia. Uma coisa que eu acho interessante também, que me inquieta um pouco, é até o papel mesmo do psicólogo
não sei se a palavra melhor seria amparo, mas talvez é um amparo ao desempregado, porque às vezes eu vejo muito uma pessoa que perde emprego, assim, você tem toda a angústia financeira, objetivo imediato de como é que eu vou com dinheiro, pagar minhas contas e tudo, mas você tem um sofrimento psicológico de ter perdido emprego, de se sentir inútil e tal. Muitas vezes a pessoa vai no psicólogo e o psicólogo acaba se tornando mais um consultor de RH, como que a gente vai te recolocar, que a gente tem que te recolocar e tal. O cara acaba ficando muito mais desesperado, pressionado, do que motivado, outras coisas assim. Até pensar que assim, ser humano, você tem capacidade intelectual, você tem capacidade física, você tem braço, mente, capacidade. Você tem capacidade de trabalho. Se você não tem, às vezes, um meio de trabalho, se não tem, a gente chama de meio de produção, você não consegue produzir, que te falta uma máquina, te falta alguma coisa, você tem alguma forma de se inserir produtivamente, que não seja necessariamente dessa forma. Então, acho que às vezes o cara fica mais pressionado e que não consegue romper essa ideia de submissão ao emprego. Você tem que ter um emprego. Então, acho que isso é uma coisa interessante. E que na economia isso é uma coisa muito perto de ser discutido. Legal, acho que você falou, porque aquela função psicológica do trabalho, vocês viram, né? Eu começo a falar, vou emendando, tá o meu raciocínio todo bagunçado. Mas, essa função psicológica do trabalho, o professor Bíblia fala isso. Ele fala, quando você está trabalhando, que você está bem no trabalho, isso contamina as outras áreas da sua vida. Quando você está desempregado, por exemplo, quando o trabalho vai mal também, quando você está indo mal no trabalho, isso contamina as outras áreas da sua vida. Por isso que a atividade de trabalho ela é tão central. E aí, não só relacionado à questão econômica, também, claro, na nossa situação no Brasil, mas psicologicamente falando. E aí é isso que você falou, quando a pessoa vai, que tipo de e eu nem sei se existe essa, sabe a psicologização que eu falei? Se você vai no psicólogo, muitas vezes eu escuto as pessoas falando assim, você vai procurar ajuda e as pessoas começam a falar, olha, você tem que se qualificar melhor. Porque se você se qualificar, você vai conseguir olha, você tem que se preparar então para um novo emprego. Você tem que melhorar as suas capacidades, você tem que desenvolver capacidade. Gente, para! Né? Não, assim, nós temos que... Aí, de novo, eu fico pensando que esse desafio do psicólogo é um desafio que não é só do psicólogo, não. É de uma articulação entre várias disciplinas, porque a gente não tem domínio, por exemplo, de muita coisa da economia, que para você pensar em projetos de geração de trabalho e renda, você precisa de outros profissionais para ver se vai dar certo, para viabilizar, para pensar em saídas para esse mundo que a gente está vivendo. Não dá mais para viver assim. O que é possível fazer? As pessoas não têm capacidade, né? Não têm possibilidades. Então, como desenvolver isso coletivamente? Você citar um exemplo, né? Legal. Que tem a ver assim, com essa questão. Lá em Nova Lima, né, nós somos uma equipe de psicólogos e uma das atribuições é realizar oficinas de orientação profissional. Vocês já tiveram uma de orientação profissional? E aí a orientação profissional clássica está muito associada à escolha profissional e à colocação no mercado de trabalho formal. O que acontece na época da crise? O que acontece é justamente uma convocação para que a gente mude esse olhar. Não tem emprego, você vai preparar as pessoas para aqui. E esse é o grande desafio. E aí surge a grande necessidade da gente encontrar alternativas dentro do que as pessoas conseguem fazer, acho que as possibilidades, dos conhecimentos que elas já têm. Então, muitas dessas oficinas elas estão se transformando em grandes orientações ao empreendedorismo, né? E aí surge essa questão do empreendedorismo por necessidade, não por vocação, por desejo, né? E que entra justamente nessa função de reverter um pouco esse lado, né, da moeda do trabalhador, que vai ser também dono do capital, né? Então, nessa época de crise, a gente precisa repensar, né, quais que são esses papéis. Nossa, o capitalista, o dono do capital. Às vezes o capitalista é aquele trabalhador que não tem condição de ingressar no mercado formal também. Não, Então, esse não é o capitalista, não. Não, o Preciso capitalista pensar o dono nessas da classes. primeira empresa, né? Ele é empresário. Da produção. Ele é um empresário, mas ele não é um capitalista no sentido desse que a gente fala de duas classes. Estou falando de capitalista mesmo. Cara, Ele só tem mesmo, é aquele 1%
Claro que tem níveis aí. É um grande empresário, que tem ações, que tem muito dinheiro. Gente, eu estou falando de. Por isso até que eu citei os pequenos e médios empresários. A gente não pode confundir essas coisas, né? Eles estão sob pressões diferentes, digamos assim. Tem um que comanda a forma como a coisa vai acontecer, tem outro que se submete. Bom, a gente precisava aprofundar isso, mas é só para diferenciar esse lugar, porque esse é um trabalhador, assim como o chefe, às vezes, direto do operário, que está exigindo dele um monte de coisa, também é um empregado, também é um trabalhador, né? Não é? Essas diferenciações. Mas aí a gente vê assim, essa necessidade da psicologia, da qual seu olhar, não só nos atendimentos privados, mas da gestão estratégica também. O que a gente pode fazer nesse momento, né? Enquanto gestores de emprego, gestores públicos, né? Que tipo de ações que a gente pode reformular nesse sentido? Que tipo de questões que a gente pode rever também dentro da própria lógica, dos próprios paradigmas da psicologia? Por exemplo, na psicologia existe uma dessas visões que é o trabalho enquanto estruturante, né? Existem outras concepções que vão dizer que não, que importa que a pessoa tenha sentido da vida. E um livro que é muito interessante, que é de um cara chamado Paul Laferre, que ele vai falar sobre o direito à preguiça. O direito à preguiça. Que ele vai falar justamente... Que ele vai falar justamente do direito daquelas pessoas que não trabalham, não querem trabalhar e muito bem, obrigado. Também sem o trabalho conseguem estruturar sentidos de vida também a partir disso. É uma outra concepção, né? Uma concepção que está ligada à sociologia, mas que a psicologia, justamente por pegar esse enfoque também muito grande na saúde e no adoecimento mental e pegar o trabalho como um dos fatores para investigar isso, né? Ela vai aprofundar efetivamente em quais que são as condições dentro do trabalho que podem gerar essa saúde ou esse adoecimento. Mas quais que são as condições fora do trabalho? E aí a gente vai ter várias categorias. A pessoa que perdeu o emprego, a pessoa que não quer trabalhar, a pessoa que está tentando uma recolocação, são configurações muito diferentes, né? Então a gente não pode fechar também o nosso olhar, a gente precisa expandir para pensar nessas múltiplas possibilidades e como trabalhar também. A gente vê uma crise também que é uma crise real e uma crise simbólica, né? A Federação Nacional da Indústria ela tem uma pesquisa trimestral que chama o medo do desemprego. E aí desse medo do desemprego a gente está com um índice que só foi sentido no mercado brasileiro na década na crise de 90, né? Então as pessoas elas estão trabalhando, mas elas estão com medo de perder o emprego, que foi um pouco do que a Matilde falou também. E aí se submetem a várias questões, aí procuram o segundo, o terceiro emprego, que às vezes não tem nada a ver com o que elas fazem ou querem fazer. E aí quem que está lá para selecionar também essas pessoas? Então como que a gente vai acolher esses demandas? Só um título do autor do livro. É Paul, escreve Lafargue. Só uma coisa que eu queria falar em relação a isso, tem várias polêmicas no campo da psicologia em relação ao lugar da atividade de trabalho na vida do sujeito. E justamente em relação a isso, eu queria só fazer uma apreciação, assim, que a gente tem que entender o trabalho não como emprego, tá, gente? São duas coisas diferentes, uma coisa é emprego e outra coisa é o trabalho. Até nas sociedades, né? Antes do homem começar a vender a sua força de trabalho, e aí ia separar, né? O que era a vida, do que era a venda da sua força, né, de trabalho, e aí a gente pode falar do emprego, de alguém que está comprando e aí vai decidir o que faz. O trabalho também podia ser ruim, né? O trabalho escravo, enfim. Mas o que eu quero dizer é que o trabalho, ele vários autores aí, inclusive na área de educação, vão falar do trabalho, inclusive, como princípio educativo. Eu produzindo um mundo para eu viver, porque é isso que é o trabalho, a definição de trabalho é essa, produzir um mundo para viver e transformando esse mundo para viver, eu me transformo a mim mesmo. E isso é o desenvolvimento cultural e o desenvolvimento do humano. O problema é que ele está impedido por uma determinada forma de trabalho que se sobrepõe à nossa. Então, às vezes, a pintura, ela pode ser um trabalho, né? Cuidar da horta em casa, que é uma coisa que me relaxa quando eu não estou no computador trabalhando, é um trabalho.
né? Então, assim, a gente tem que pensar o que é, definir conceitualmente o que é o trabalho, para a gente não cair e entender as várias dimensões do trabalho e a relação do sujeito com o trabalho em toda a sua complexidade, para a gente não cair nos reducionismos de pensar que o sentido que a gente dá ao trabalho é porque a gente está na sociedade capitalista, primeiro, porque é o que é mais que é exigido da gente, é onde a gente consegue dinheiro. Não, o trabalho é muito mais amplo do que isso. E pensar a relação, porque é isso. O que nos diferencia de um animal é a possibilidade que a gente tem de criar o mundo e não de se adaptar a ele. E criar o mundo, transformar o mundo, fazer coisas que só nós podemos fazer, isso é o trabalho. Então, a gente pode até, né, a gente tem, não dá tempo de entrar aqui nos detalhes disso, mas é assim que se define o trabalho. E pensar essa atividade de construção e de produção de algo, e não só de adaptação. E de desenvolvimento do próprio sujeito por essa produção de um mundo novo para viver. Produção de relações que advém daí. Então a gente tem que ter muito cuidado para não pensar o trabalho como emprego, para não restringir o trabalho ao emprego, para não restringir o trabalho, às vezes não é emprego, mas é uma atividade remunerada, né? E para não restringir o trabalho a uma atividade é uma atividade forçada. Né? É porque você tem que se submeter às leis naturais, você tem que se submeter a uma série de regras. Isso na Bíblia, né? Não, mas independente da Bíblia. Agora eu estou falando da ciência, né? Eu estou falando da ciência. Mas é importante que esse trabalho seja feito para que a gente possa se transformar e transformar o mundo. Essa é a atividade principal. Né? Não é atividade, nem uma atividade remunerada, porque às vezes estou fazendo porque é uma atividade remunerada, não é um emprego, mas é uma atividade remunerada. Não é disso, né? Isso pode ser trabalho também, mas não é só. O trabalho tem uma dimensão muito positiva e muito desenvolvimental, só que ela se perdeu, tá? Pela forma como a gente vive hoje. Então a gente tem que estar muito atento a esse tipo de coisa para a gente não restringir o trabalho, a sua dimensão negativa ou a dimensão da vida que é necessário fazer porque não tem outras opções. Né? O trabalho é muito mais do que isso. Posso? Eu só queria aproveitando para fazer uma que é essa questão assim, das crises. As crises, de fato, como você pensa a geração dessas crises? Qual que é a relação entre crises e o modo de produção capitalista? A crise, eu acho que é algo anterior ao capitalismo também. A crise que foi no auge dos escravistas no Brasil, o capitalismo já teve suas próprias crises também. Então, eu acho que isso ponto 1. Crise não é exclusividade do capitalismo. Crise econômica. Não, crise econômica não é exclusividade do capitalismo. Sem dúvida. As crises são cíclicas por observação factual. Se você pegar país que tem dado de PIB ao mesmo tempo, que é um indicador bom para você resumir o que seria crise, né? Diminuição da produção. Se você pegar isso, julgar no gráfico do tempo, você vai ver que é literalmente cíclico. Então, isso é uma observação factual. O capitalismo, sem dúvida, apresenta talvez a capacidade gerar mais crises do que sistemas econômicos prévios a ele. Os motivos dela são os mais variados. Em toda perspectiva econômica, utiliza a ideia de crise. A ideia que a crise é cíclica, mas a explicação de cada uma delas e o porquê de cada uma vai variar bastante. Eu particularmente enxergo como uma variedade. Você tem o que a gente chama, por exemplo, de crise de superprodução, que você tem uma produção de bens e serviços muito acima do que é a capacidade de consumo deles. Você tem problema de crises entre incompatibilidade entre capital produtivo e capital financeiro. Dificuldade do capital produtivo se valorizar em relação ao capital financeiro, em relação ao capital financeiro. Você tem crise por conta de coisas totalmente, coisas que são não diretamente ligadas ao capitalismo, mas talvez você possa falar assim, diretamente com guerra, por exemplo. Então, assim, isso é uma questão que você pode entrar. Até você tem que definir o que é guerra,
se você vai falar que é todo tem um fundo econômico, É isso que eu acredito. Eu nunca parei tanto para pensar nisso, mas pensando rapidamente, eu diria que não. Você tem guerra diversas, você tem guerra religiosa, por exemplo. Não, isso é disfarce. Guerra religiosa é disfarce. Não, gente, cada um tem que ter a sua interpretação, Tem a né? ver com recursos naturais. Faz uma guerra em cima para roubar tudo. Então, Sim. eu acho que isso vai depender da sua interpretação. Eu acho